Olá, gente! Estamos na quinta aula e eu dou continuidade ao que estávamos falando no vídeo anterior. Estamos analisando a importância de lermos um texto à luz do seu contexto. E não só à luz do seu contexto imediatamente anterior, dos versos seguintes e dos versos posteriores, mas à luz de um contexto maior, que no caso aqui chamamos de perícope, que é onde começa uma história e até onde ela vai. E tudo que está dentro desse período é governado pelo mesmo tema. E tudo que é dito tem que estar subordinado a esse mesmo tema. Isso vai fazer toda a diferença. E eu estava, e quero continuar, lendo o capítulo 16 de Lucas 16, agora do verso 16 ao verso 18. O contexto é: os fariseus, que eram avarentos, ouviam tudo isso e ridicularizavam Jesus, mas Jesus lhes disse: vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens. Mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. Jesus não está falando de dinheiro. Jesus está falando da moral dos fariseus e escribas, que eles se achavam homens super espirituais, super honestos, portanto superiores aos outros, e achavam que deviam ser tratados com deferência por Jesus, porque eram socialmente íntegros e santos e espirituais. Mas Jesus, contrariando eles, tratava bem pecadores que eles desprezavam. E Jesus está dizendo: aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. E o que era elevado para os fariseus e escribas? A moral deles. O fato deles serem exímios conhecedores e cumpridores da lei. Só que aí Jesus vem e diz no verso 16: a lei e os profetas vigoraram até João. Percebe que se a gente for ler o texto sem considerar o seu contexto e o seu tema principal, parece que Jesus falou de vários assuntos diferentes e assuntos completamente desconexos. Ele começou falando de ovelha, depois falou de moeda, depois fala de uma família, agora fala de um trabalhador e de repente fala de dinheiro, depois fala de lei e depois fala de casamento, divórcio, novo casamento. Jesus não está mudando de assunto. Ele está falando uma mesma coisa a partir de figuras diferentes, dando exemplos das mais variadas formas. Então Jesus fala: a lei e os profetas, ou seja, aquilo em que vocês, fariseus e escribas, se sustentam, vigoraram até João Batista. Até João Batista. Vigoraram só até João Batista. Desde esse tempo de João Batista em diante, vem sendo anunciado o Evangelho do Reino de Deus. Percebam que existem duas mensagens diferentes. Uma é a mensagem da lei dos profetas, outra é a mensagem do Reino de Deus. A lei e os profetas vigoraram até João. Ponto. De lá para cá, desse tempo em diante, vem sendo anunciada outra mensagem. Qual é? O Evangelho do Reino de Deus. E todo homem se esforça por entrar nele, se esforça por entrar no Reino de Deus. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Do que Jesus está dizendo? Jesus não está fazendo uma afirmação que para entrar no reino de Deus, nós temos que nos esforçar. Não. Jesus está querendo dizer exatamente o contrário disso. O esforço é algo próprio da lei de Deus. O esforço para entrar no céu é algo próprio da lei de Deus. Só que a lei e os profetas vigoraram até João. De lá para cá vem sendo anunciado o Evangelho do Reino de Deus. Qual é o problema, a denúncia que Jesus está fazendo aqui? Que os fariseus e os escribas
eles estão tentando entrar no reino de Deus usando o estilo da lei. Esse é um equívoco, que é o esforço. De onde eu tirei isso? Do texto seguinte, versos 18. Jesus não mudou de assunto, gente, do nada. E agora ele vai falar de divórcio. Quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério. E aquele que casa com a mulher repudiada pelo marido, também comete adultério. Aí depois desse texto ele vai começar a falar do rico e o mendigo. Sabe, o Lázaro e o mendigo? Pô, mas espera aí, Jesus vem falando de dinheiro, depois fala de lei, depois fala de casamento, adultério, sem nexo? Não, nada a ver. Tudo tem nexo, tudo é um tema só. Jesus está fazendo um paralelo entre a lei e o evangelho. Porque ele fala no verso 16, a lei e os profetas vigoraram só até João. De lá para cá vem sendo anunciada outra mensagem, a mensagem do evangelho do reino de Deus. O problema é que vocês estão tentando entrar no reino de Deus com um esforço, que é ao estilo da lei. E isso é o que Jesus chama aqui de adultério espiritual. Ou seja, quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério. E aquele que casa com a mulher repudiada pelo marido também comete adultério. É bem verdade que eu não sei se Jesus não se fez claro, ou se Lucas, ao redigir essa mensagem de Jesus, ele deixou a mensagem sem amarrar bem ela e ficou truncado. E a gente tem que fazer esse exercício interpretativo que não é nada fácil. Jesus está fazendo uma comparação com duas mulheres, como a lei sendo uma mulher e o evangelho sendo outra. Você não pode se casar com outra mulher estando a primeira ainda viva. Isso é adultério. A primeira precisa morrer para você poder ser livre para casar com a outra. O que Jesus está dizendo para vocês entrarem no evangelho do reino, vocês precisam morrer para a lei. Pô, Michel, você está dando um nó, cara, e colocando palavras na boca de Jesus onde ele não disse isso. Aí eu quero usar um outro princípio, aquele já ensinado aqui. A Bíblia tem que interpretar a própria Bíblia. Para isso eu quero convidar você a abrir em Romanos capítulo 7. E eu vou te mostrar que esse é exatamente o raciocínio que o apóstolo Paulo constrói ali em Romanos capítulo 7. Vamos dar um pulo lá? Vamos lá. Romanos capítulo 7. Porventura, ignorais, irmãos, pois falam os que conhecem a lei. Está falando para fariseus, escribas que se converteram a Jesus. Que a lei tem domínio sobre o homem por toda a sua vida? Ora, a mulher casada, agora ele vai usar um exemplo. Um exemplo que os conhecedores da lei conhecem muito bem, que é a lei do matrimônio. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive. Mas, se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera se, vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Ponto. Aqui ele usou um mandamento das núpcias como um exemplo. Agora vai vir a moral da história, verso 4. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque quando vivíamos segundo a carne, aí ele continua. Viram? Perceberam? Que Jesus não fala de dinheiro depois de lei,
profetas e João Batista, e depois casamento, novo casamento e adultério, e ele vai salpicando mensagens assim, completamente aleatórias, sem pé nem cabeça. Não, ele está falando uma mesma coisa. E a gente precisa sempre queimar a cabeça dentro de um mesmo contexto, um mesmo tema. Jesus está querendo ensinar a mesma coisa. Depois vem outra parábola, a parábola do rico e Lázaro, onde Jesus também está querendo dizer que um mendigo, morador de rua, com câncer, dos pés à cabeça, já saindo na pele, cachorro lambendo a pele dele, você passaria pela rua, olharia para o mendigo e diria, um mendigo com pútrefo, com tumores na pele, sendo lambido por cachorro, você olharia para um homem com uma vida tão degradada, tão indigna, e diria, esse é um homem amado por Deus, se ele morrer hoje vai para o céu? Não, você não diria isso, você diria, não, Deus jamais permitiria que um filho amado dele vivesse um tipo de vida dessa. Se esse sujeito está aí, é porque ele é muito pecador. A gente olha para a vida numa lógica de mérito e tranquilidade, né? Dificuldade e demérito. Essa é a lógica humana que não cabe, que não é a lógica de Jesus. Aí você olha o rico, com uma vida tranquila, você diz, pô, Deus deve amar esse homem. Aí Jesus conta uma história. Pô, cara, imagina, vocês não sabem da maior. Esses dois morreram no mesmo dia. O mendigo, que é Lázaro, foi para o céu. O rico foi para o inferno. E aí os caras, pô, não é possível, cara. Vocês estão lembrados de que o texto disse que os fariseus e os escribas eram avarentos, amantes do dinheiro? Eles tinham essa crença, eles acreditavam na teologia da prosperidade, que Deus abençoava financeiramente os eleitos e condenava a mendicância os pecadores. Jesus inverte a lógica. Jesus diz, cara, vocês estão discriminando os caras errados. O que mostra que um era amado e que o outro não era? O rico, que não era salvo por mim, ele era avarento. Ou seja, a marca do amor de Deus, a marca da salvação, não está na quantidade de bens que possuímos, mas está na ética que carregamos. Essa é a marca. Não seremos salvos pela ética, mas os salvos têm uma ética bacana. Jesus está o tempo inteiro invertendo a lógica dos escribas e fariseus, deixando os caras pirados. Percebe que é uma mesma perícope, um mesmo tema, e isso vai mudar completamente o entendimento da parábola, das parábolas, do diálogo, das afirmações de Jesus, das críticas de Jesus. O que parece que Jesus está ensinando, não está ensinando. O que parece que Jesus está defendendo, na verdade, ele está condenando. Ele não está falando para a gente se esforçar para entrar no reino. Não, ele está criticando quem se esforça para entrar no reino, porque não entendeu a mensagem do Evangelho da Graça, só entende a mensagem da lei do esforço e do mérito. É isso, por hoje é só. Até o próximo vídeo. Curte aqui, você vai estar ajudando muito a mim e esse canal, se você curtir esse vídeo aqui embaixo. Bota um comentário, porque isso vai fazer com que o YouTube mostre para mais pessoas. Segue o canal e compartilha para a galera. Bota aí compartilhar, manda para a galera no WhatsApp, beleza? Valeu, um abraço.